Pronto, já estamos ao vivo. Eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. Hoje eu tenho a honra de ter a participação aqui na nossa live de Antônio Neto, presidente da CSB, membro da Executiva Nacional do PDT. Antônio, bem-vindo ao Cafezinho. É um prazer, Miguel. Tenho acompanhado muito suas publicações, que têm ajudado bastante o povo brasileiro nesse momento tão difícil. Antônio, a gente não tem como falar de outro assunto, né? A gente tem que abordar aí, aparentemente, com duas crises simultâneas, três crises simultâneas. A primeira crise da própria doença, né, que está se disseminando muito rápido no mundo inteiro, no Brasil também. A segunda, a crise econômica, também, que já está crescendo no Brasil. E a terceira, a crise política, provocada pelo próprio presidente da República, que você vê hoje de manhã, ele postou um vídeo grosseiramente falso, uma fake news muito grosseira, tanto que ele próprio se viu obrigado a apagar pouco depois. E aí eu queria perguntar a sua opinião sobre isso. Você é um dirigente sindical importante, um dirigente partidário importante. Como é que o PDT está reagindo a essa crise toda? Olha, tá um momento, eu diria que todo mundo fica atônito com as coisas que ele faz. Até no pronunciamento dele ontem, ele fez fake news, quando falou, citando lá o coordenador mundial da OMS, né? Usando as palavras dele, desvirtuando a maneira com que as palavras foram feitas. Olha, o PDT, até hoje à tarde, ou no início da noite, o Ciro vai fazer uma live falando, ele, o Maurinho Benevides, que é o assessor econômico dele, e o Marconi, que é outro coordenador do programa, para explicar para o governo, que está até hoje dizendo, olha, não tenho dinheiro para pagar os R$600 que foi aprovado no Congresso segunda-feira, ele vai mostrar onde está o dinheiro. Ou seja, até essa hipocrisia esse governo faz. Ou seja, a crise política é bastante grave, esse governo está perdido, não há coordenação alguma. O ministro da Saúde, que tem tido uma atitude bastante coerente com relação à pandemia, seguindo as orientações mundiais, e nós temos visto aí o volume de mortos nos países, que tem nos assustado, o crescimento nos Estados Unidos, que entrou atrasado, e também lá o presidente e mesmo os governadores começaram com a mesma coisa, ou seja, desdenharam da pandemia. Aqui, se não fossem os governadores do Estado, não fosse o Ministério da Saúde, provavelmente nós estaríamos na mesma proporção que os Estados Unidos estaria. Então, o partido tem tomado atitudes, Miguel, muito importantes, no sentido economia e saúde. As duas são importantes e as duas efetivamente deveriam caminhar conjuntamente. E o governo é o grande protagonista nessa hora. Então, nós temos reserva internacional, temos saldo bancário guardados dentro do próprio Tesouro Nacional. Você vê, ele libera 1,2 trilhões para os bancos começarem a chantagear as empresas, aumentando os juros, emprestar dinheiro. Agora não é hora de empréstimo, agora é hora de subsidiar, é dinheiro a fundo perdido. Se preciso for, emitir moeda para poder subsidiar esse momento difícil. Nós estamos no estado de guerra, Miguel. Agora é a hora de tratar as coisas como estado de guerra. E a pandemia, hoje tivemos uma reunião aqui em São Paulo com o vice-governador, que é o Rodrigo Garcia, com a secretária de Desenvolvimento, com o secretário de Transporte, para ver como é que está sendo colocado essas coisas. A gente falou de liberação de pedágio, a questão de como os motoristas podem se alimentar no caminho para transitar com os víveres ou com os equipamentos hospitalares. Ou seja, tem sido feito coisas que esse governo está atrapalhando. Então chegou o momento de ou ele sai realmente rapidamente, deixa a gente organizar a coisa toda, porque nós fizemos uma proposta com a CNI, com a CNC, de criar
criarmos uma coordenação nacional envolvendo os empresários, os trabalhadores, o parlamento, se quiser trazer o judiciário também, se o governo quiser entrar também, para a gente organizar de cima para baixo toda essa conversa. Como é que são os protocolos? Porque hoje se discute essa história de isolamento vertical ou horizontal. Nós sabemos que é impossível no Brasil fazer um isolamento vertical. Então, é horizontal. Não dá para fazer 100% parado. O ideal seria fazer isso, parar 14, 15 dias, 100%, e depois reabrir algumas coisas organizado, concatenado, mas é impossível. Mas, acima de tudo, é a recomendação que o presidente toda hora desdenha. É o máximo de pessoas que puderem ficar em casa, o máximo de pessoas que puderem se higienizar, se cuidar, organizar, e aí começar a discutir bairros, cidades, estados e o Brasil, como é que você organiza o retorno ali na frente. Porque a economia daqui a pouco volta, e volta também desordenado. Tem empresas que estão abrindo sem nenhum protocolo de higienização, de saúde, de proteção aos trabalhadores. Isso é muito problemático. Você não acha, Miguel? Imagino. Então, continuando, a gente estava falando sobre as ações do PDT para combater essa tripla crise no Brasil. Eu estava falando, quando a gente caiu, que o partido dentro do Congresso está procurando ajudar a construção de alternativas, né? Trabalhou bastante naquele projeto da renda mínima universal aí de R$600. Se você lembrar, o governo pensava em R$200. E agora com 600, inclusive, não sanciona. E vem chantagear, dizendo, olha, o Congresso precisa achar da onde sai o dinheiro. Então, tanto que eu, até repetindo aqui, hoje à noite, o Ciro, o Marconi e o Mauro Benevides vão fazer uma apresentação, dizer assim, da onde tem o dinheiro. Né? O nosso líder na Câmara, líder da oposição agora, André Figueiredo, apresentou um projeto chamado PEP, Programa Emergencial de Proteção do Emprego, que aí são justamente para aqueles que são assalariados. Então, empresas com até 20 empregados têm um processo dentro desse projeto de receber recurso para, durante os próximos 3 meses, enfrentar essa crise. Além das posições do nosso presidente nacional, Carlos Lupe, que tem orientado todo o nosso contingente de deputados, sejam eles estaduais, sejam eles federais, senadores, os prefeitos, os vereadores, de como é que devemos atuar nesse momento. E também nós, orientando, enquanto central sindical, a necessidade de rompermos com esse isolamento que o governo está querendo fazer entre as entidades sindicais, as empresas e as entidades patronais. Ou seja, mandando uma MP em que diz que a empresa negocia direto com o trabalhador. Você sabe, naquela MP 927, no primeiro momento, o que ele fez? Ele disse que a empresa pode deixar o cara em casa 4 meses sem salário. Ou seja, é um absurdo o que está fazendo esse governo. Então, nós estamos discutindo com a CNI, tivemos um protocolo de entendimentos para que a gente possa discutir com os empresários. Tivemos agora há pouco com a CNC, e cada uma das categorias para negociar o momento difícil, como é que você atenua essa crise. Nós não vamos resolver o problema da crise, nós vamos atenuá-la. E lá na frente para ver como é que a gente vai sair dessa crise. Então, a grande discussão, essa dicotomia entre saúde e a economia, que também precisa ser resolvido, e muitos acham que deve ser só saúde, outros dizem que é só economia. Nós temos a visão contrária. Isto é intimamente ligado, porque não adianta nada você cuidar só de uma ou só de outra, essa é a orientação que o Ciro tem dado para todos nós, o partido tem dado a todos nós. Então, o que temos que fazer? Ver os protocolos de saúde, aquilo que é essencial que deva funcionar, quais são os protocolos de saúde que nós devemos ter, efetivamente, para evitar a possibilidade de você ter categorias trabalhando sem o mínimo de condições, eu diria, de higiene, saúde, segurança no trabalho. Você vê a questão do transporte público, a questão do transporte intramunicipais, interestaduais, os caminhões das rodovias. Os caminhões estão desesperados, não há lugar para eles almoçarem, não há condição. Dissemos hoje ao governo do estado aqui por que não suspende o pedágio para os caminhões. Ele falou assim, não, mas peraí, o pedágio quem paga é o empresa. Não, tem que liberar o pedágio. Criar condições de pontos em cada canto da rodovia para que parem
caminhoneiros eles possam se alimentar, eles possam receber kits de higiene ou kits de alimentação, porque eles normalmente caminhoneiros têm a sua própria cozinha no caminhão. Ou seja, estamos fazendo o que podemos e estamos exigindo que esse governo, né, que infelizmente está atrapalhando tudo. Você viu o que ele fez hoje pela manhã com essa fake do Ceasa de Minas Gerais, além de ontem à noite, o seu pronunciamento citar o presidente da OMS, que, na verdade, não disse o que ele quis dizer. Aliás, desde cedo ele estava dizendo, tá vendo, ele concorda comigo, tem que ser todo mundo na rua trabalhando, ou seja, está atrapalhando. Então, até ontem, os partidos de oposição assinaram um pedido da sua renúncia, ou seja, para de atrapalhar, ou então deixe quem quer trabalhar. Estou lendo aqui nos jornais, você pode ter visto também, Miguel, que causou surpresa hoje ao ministro Mandetta que médicos ou área de medicina do Brasil estão sendo chamados para uma reunião no Planalto e ele não foi avisado da reunião. Ou seja, está muito ruim isso aqui. Por Antônio, isso que nós estamos... Diga. Não, desculpe interromper, mas só para fazer mais uma pergunta, para você complementar seu raciocínio. Uma coisa que ficou muito claro nessa crise do coronavírus é a diferença que existe entre você ter um governo bem organizado e, ao mesmo tempo, você ter também uma economia mais preparada, né? Você vê o caso da China, o caso da Coreia do Sul, mas vamos ficar no caso da China, que é uma grande produtora hoje de equipamentos médicos, de máscaras cirúrgicas, e você vê hoje o mundo inteiro querendo comprar ao mesmo tempo máscaras da China, e você vê também o resultado da desindustrialização no país, né, que a gente precisa hoje, numa crise como essa, importar tudo. Você não acha que essa crise talvez faça a opinião pública brasileira rever também essa questão da indústria? Eu acho que essa crise, no Brasil em especial, vai fazer com que todo mundo pare, e a grande virtude está todo mundo em casa, a maioria que pode ficar em casa está em casa, vão começar a pensar efetivamente na narrativa que foi vendida nos últimos anos do Estado mínimo, da desindustrialização, ou seja, privatiza todas as estatais, acaba com todas as coisas, e que, não, deixa que o mercado resolve. Então, essa narrativa convenceu a população em geral, tanto que elegeu quem está aí hoje como mandatário do Brasil, mas agora você começa a ver, quando você precisa dos hospitais públicos, como é que eles estão? Eles estão totalmente precarizados, sem infraestrutura. O SUS, que é uma grande conquista do povo brasileiro, que tem uma capilaridade nacional, que poderia, neste momento, ajudar sobremaneira, foi criticado, desdenhado, precarizado, né, durante todos os últimos anos. E aí vem também a questão da indústria. Eu disse uma vez, há poucos dias atrás, quando estava debatendo no Congresso Nacional, a MP 905, Miguel, eu disse lá, olha, a CNI não vai precisar trocar a sua sigla, ela vai virar a Confederação Nacional dos Importadores. Por quê? Porque eles estão acabando com a indústria do Brasil. Nos últimos 12 meses, 2.350 empresas no estado de São Paulo, indústrias, fecharam. Veja você, aí agora que nós precisamos ter uma indústria que pudesse fazer máscara, que pudesse fazer respirador, que pudesse fazer vários equipamentos, cama, hospital, colchões para hospital. Eu acho que vai dar problema daqui a pouco até em caixão ou urna funerária, porque a gente fica numa situação muito difícil. Eu acho que esse também vai ser um grande aprendizado, não só para esses neoliberais que acreditavam, eu até acho que acreditavam ideologicamente que o mercado podia resolver, e estão agora atônitos, olhando, por exemplo, o que fez o presidente americano. Solta 2 trilhões de dólares, e não é para banco, como foi em 2008. É para a indústria, é para o trabalhador e é para a importação de equipamentos. Você vê, e pegou o avião da Força Aérea Americana e foi lá buscar na China. Ele não espera, não. E mesmo assim, veja o desastre que está ocorrendo hoje nos Estados Unidos. O governo de São Paulo me falou de uma coisa que me assustou. Eles aprovaram a compra de 1 milhão de máscaras ou de respiradores, não sei bem qual foi a coisa, e receberam como resposta que podiam ser entregues 20 mil.
Claro, o mundo está indo atrás de comprar respirador, quem produz respirador é o mesmo lugar. Por quê? Nós destruímos a nossa indústria que pudesse, na área de saúde, que pudesse dar respostas imediatas a tudo isso. Fazia parte do Projeto Nacional de Desenvolvimento, quando o Ciro falava dos 4 vetores, um deles é o vetor da saúde. Ele dizia assim, olha, você tem algumas coisas que podiam ser construídas no Brasil, que já estão com patentes vencidas, não sei o que, você bota lá no lugar mais pobre do Brasil, ele pegou Vale do Ribeira, lá embaixo, bota uma fábrica lá para construir aparelhos ortopédicos, camas ortopédicas, ou seja, agora esta narrativa começa a ser veiculada e a discussão, e aproveitando aqui canais como o seu, para que a população pense, reflita, que este modelo que o mercado resolve, não resolve. Aliás, o rico hoje no Brasil, que sempre defendeu essa questão do mercado, está muito preocupado porque não vai sobrar, se acaso ele ficar doente, vaga em hospital, nem hospital particular para ele poder se cuidar do coronavírus. Veja que momento que a gente aprende na vida. Minha avó sempre me dizia uma frase, que ou a gente aprende no amor ou aprende na dor. Que pena que nós tenhamos que aprender na dor. É verdade, Antônio. É bom lembrar também que aí em São Paulo, o maior foco da doença e o maior foco de óbitos é no hospital privado, onde dezenas de idosos morreram. Por aí você vê. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Antônio, ainda nessa linha da indústria, depois eu quero falar um pouco sobre política também. Eu fui estudar rapidamente aqui a sua biografia, eu vi que o seu pai era um sindicalista de ferroviário, né? Isso. E sabe que eu sempre estudei muito isso, a questão das ferrovias que foram desmanteladas no país, e você vê o que falta faz hoje para a gente distribuir os mantimentos, porque seria mais fácil, né? A ferrovia é um transporte mais automático, digamos assim, né? Perfeito. E transporta em maiores quantidades e sem uso de óleo diesel, porque todos esses caminhões transportam usando óleo diesel pelas estradas. Você acha que nesse plano nacional de desenvolvimento a gente não deveria inserir também a questão de investir mais no transporte ferroviário? Com certeza. O grande problema, se você lembrar, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha fez um estudo sobre a importância da ferrovia e virou que precisava muito. É só ver a Espanha agora, que está remetendo para a Alemanha doentes, pacientes para serem tratados via trem. Ou seja, nós acabamos com o transporte ferroviário no Brasil e privatizamos tudo. Acabou a rede ferroviária federal, a antiga FEPAS aqui também foi privatizada, e trem de passageiro, inclusive, não existe mais. Então, só as regiões metropolitanas que você tem o metrô de superfície, que é o trem metropolitano. Mas eu creio que tem que ser feita uma discussão muito séria sobre o papel importante e estratégico das ferrovias. O Brasil é um país continental, né? Os Estados Unidos faz assim, corre assim, de um jeito corre a tal da rodovia, e de outro lado corre as ferrovias, ou seja, o Canadá, a ferrovia é importante, todos os países do mundo que pensam até na questão econômica para valer, o que serve, e nesta hora a ferrovia seria fundamental. Você tem toda a razão, na distribuição de alimento, na distribuição de produtos, tudo que você pode imaginar, porque esse problema que nós temos, que daqui a pouco, por chantagem, alguns grupos de caminhoneiros ideologicamente postados equivocadamente poderão até tomar atitudes irracionais, judiando muito de todo o povo brasileiro. Antônio, vamos falar um pouco de política. Por exemplo, existe um debate, já começou um debate sobre a possibilidade de adiar as eleições municipais por causa da coronavírus, né? Tem gente que é contra. Eu, por enquanto, eu acho que eu sou contra isso, mas se a coisa se agravar muito, talvez seja necessário. Eu queria saber a sua opinião sobre um possível adiamento das eleições municipais. Olha, minha opinião bate mais ou menos com a sua. Eu acho que não é o momento de discutir isso. Tem tanta coisa para discutir atualmente que a gente está sem tempo de olhar isso. Mas precisa ver como é que vamos estar daqui 2 meses.
daqui 15 dias, a coisa vai acontecer, porque o pico, todos os especialistas, e o Ótila, né, falou na segunda-feira no Roda Viva, daqui 15 dias. Vamos ver como é que está daqui 15 dias. A partir desse crescimento ou não, aí pode sentar e discutir. Você sabe, se o Congresso quiser, é uma tarde, né? Reúne a Câmara de manhã, reúne o Senado à tarde, faz uma PEC e altera a Constituição, que está constitucional. Eu não sei se sou favorável a adiar por 2 anos. Eu não sei. Tá já aconteceu isso. Estão falando isso? Estão falando isso, que você prorrogaria para, inclusive, aproveitar, porque senão você vai fazer 2 anos seguidos de eleição. Vamos dizer que você adia para o ano que vem, 2 anos, você faz o ano que vem e depois o outro ano. Então, isso tem um custo fantástico para a nação, não é isso? Então, de repente, você organiza, né? Mesmo faz uma eleição geral de vereador a presidente da República. Quer dizer, eu não sei se sou favorável a isso, não parei para pensar, mas acho que vai depender da gravidade. Né? Se você pegar hoje... Seria mais um prejuízo, né? Porque aí... Você vê, tem todas essas questões ao longo desse processo para ser analisado. Não é somente como a gente brinca, olhar, não, adia para janeiro, fevereiro. Para você adiar a eleição para janeiro, você precisa prorrogar o mandato dos prefeitos e vereadores. Não, se você tem um prefeito bom, beleza, né? É até bom, mas o negócio é quem tem prefeito ruim, né? Mas aí não dá para ser seletivo, né? Claro. Aí ou a regra é geral ou não é regra. Mas eu creio que nós vamos ter que aguardar um pouco para analisar a reação do Brasil face a essa pandemia. Lembrando você que a gente está entrando no processo de ter 3 pandemias. Vamos ter aqui o influenza, que é a gripe. Tá? Vamos ter febre amarela, você tem tuberculose, você tem tanta coisa juntas que quando entra esse período agora, o período de inverno no Brasil, começam a ficar muito secas as cidades, as crianças começam a ter problemas respiratórios. Então, você tem tanta coisa que eu tenho muita preocupação do que possa ocorrer nesse próximo período. Então, daqui a pouco vamos ter que discutir isso também. Tá. Antônio, a gente volta para a política daqui a pouco. Eu queria ainda voltar à questão do coronavírus. O Bolsonaro deu uma entrevista alguns dias atrás para o Datena, né? Datena. Isso, Datena. O Datena, falando que o Datena comentou que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estava pressionando a indústria americana a produzir mais ventiladores, porque existe uma projeção de que vai faltar ventilador. Vai faltar ventilador nos Estados Unidos. E aí ele perguntou para o Bolsonaro, não, você não deveria estar fazendo isso também, não? Aí o Bolsonaro respondeu, não, mas tem a cloroquina. Eu não posso fazer isso. De repente a cloroquina entra, todo mundo fica curado. Então, eu queria saber, em São Paulo, onde tem a maior parte das indústrias em São Paulo, existe um movimento para as indústrias produzirem ventilador? Hoje pela manhã a gente fez essa pergunta para o governo do Estado. O governo do Estado está verificando como é que pode fazer isso. Lembra que eu te falei que ele liberou importação de 1 milhão, recebeu 20 mil? Então há uma preocupação grande sobre isso. Eu não sei se a gente tem condição de fazer aquilo que o Trump determinou. Ele pegou a General Motors e disse, sua fábrica está fechada, abre essa fábrica, vão construir respirador, não é isso? Aqui, aí quando o presidente dá uma palavra dessa, primeiro é orientado pelo guru dele lá, que diz, olha, não existe pandemia, isso é um grande... o maior crime que a humanidade está cometendo nos últimos tempos, de fazer alardes internacionais através da mídia, aquelas coisas todas. Agora, tem que pensar seriamente nisso. Eu acho que os governos do Estado, onde puder fazer, tem que começar a fazer a indústria da reversão, ou seja, o que eu faço hoje? Eu faço vestuário, então vou fazer máscara. Vamos pegar pano e fazer máscara de pano, que seja de pano. Vamos fazer coletes, uniforme para o hospital. Porque toda máscara que você tiver hoje tem que ser direcionado para o que nós chamamos de pessoas que trabalham na saúde. Não daria para a gente começar a usar todo mundo andar de máscara na rua, que seria o ideal. Todo mundo de máscara na rua. Que parece que a República Tcheca estava usando como uma das saídas para reduzir o número de infectados. Mas como é que se você tem pouca hoje em dia, tem escassez, você tem que jogar isso para dentro do sistema de saúde, para que os profissionais de saúde usem isso.
Então, também ampliar essas coisas. Ou seja, como é que faz a reversão da indústria? Você faz isso, o que você pode fazer de produtos que eu precise? Então, às vezes, não é possível na máquina. Não sei se você viu uma empresa lá de Juiz de Fora dizendo: eu tenho uma máquina que faz aquela máscara de plástico, chama-se Face Shields, né? E só que eu não tenho matéria-prima. Quem puder trazer matéria-prima, eu cedo a máquina, meu horário de trabalho. Então, está uma mobilização nesse tamanho. Nós temos uma companheira aqui de São Paulo, a Tabata Ganga, que está reunindo impressoras 3D de pessoas que tenham sua impressora e hoje estão lá num galpão cedido pela Leroy Merlin, construindo face shield para poder entregar para os lugares para poder usar como doação. Mas isso são escalas muito pequenas, você tem que começar a produzir isso em escala massiva, porque daqui 15 dias, volto a repetir, esse número parece cabalístico, daqui, vamos dizer, 12 dias, que é o melhor para mim, daqui 12 dias nós vamos ver o que vai acontecer efetivamente das nossas necessidades.